Pai, abre os nossos corações para receber a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, até a pessoa aqui com o coração mais endurecido neste lugar, possa ter o coração aberto, quebrantado pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Senhor, que hoje seja a noite de salvação, Pai. Que Teu Espírito, meu Deus, possa convencer os corações da justiça, do pecado, do juízo, Senhor. Não deixe que a gente se distraia, meu Deus, com outras coisas, com outros pensamentos, senão com a Tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, leia comigo versículos 13 e 14 desse capítulo 7. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Esse texto se encontra no famoso Sermão do Monte que o Senhor Jesus Cristo proferiu no início do seu ministério. E aqui nós podemos perceber que o reino de Deus, ele não é fácil. Logo mais, a gente vai ver mais sobre esse Sermão do Monte. E nós vamos aprender que o reino de Deus não é fácil. Embora a gente veja na televisão, em muitos canais, nas redes sociais, na internet, em muitas igrejas que nós passamos, nós ouvimos que venha para Cristo e você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Venha para Jesus e seus problemas serão todos solucionados. Venha para Jesus e a sua doença será curada. Venha para Jesus e seus problemas vão acabar. Quando nós lemos as Sagradas Escrituras, quando nós lemos a Bíblia, e nós vemos as palavras de Jesus, nós percebemos outra coisa. Nós percebemos que quem deseja entrar no reino de Deus terá dificuldades. Na verdade, nós não temos os nossos problemas resolvidos, solucionados. Pelo menos não, muitas vezes, aqueles que nós queremos, os materiais. Mas nós ganhamos muitas dificuldades. Nós iremos passar por muitas provações ao escolher entrar no reino de Deus. Jesus, ele diz que o nosso estilo de vida aqui na terra vai determinar, vai caracterizar, vai apontar para o tipo de eternidade que teremos após a nossa morte. E só existe duas opções. Se nós vivermos com um estilo de vida conforme o mundo, conforme o que a gente quer fazer, conforme os nossos interesses, conforme as nossas vontades, se nós vivemos essa vida conforme o que dá na telha, satisfazendo somente o que a gente quer, os nossos interesses, o Senhor Jesus diz que o nosso destino é a perdição. Mas se nós tivermos o estilo de vida de não amar o mundo, mas vivermos para Deus, no caminho do Senhor, buscando a santidade, rejeitando as nossas vontades, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz, seguindo a Cristo, o nosso destino é a vida eterna. Talvez aqui nessa noite você já tomou a decisão por Cristo. Você já está no caminho que Jesus traça, no caminho apertado, no caminho de santidade, negando a si mesmo. Mas muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós vamos afrouxando, nós vamos perdendo o zelo por essa santidade, nos acostumando com uma vida, muitas vezes parece de férias, nas coisas tocantes ao Senhor. Ou talvez você esteja aqui essa noite, mas você nunca tomou uma decisão.
você nunca decidiu, você já ouviu algumas vezes que você precisa seguir a Jesus, você sabe qual é a consequência de não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você sabe qual é a consequência disso, mas até agora você não tomou essa decisão, e talvez aqui essa noite seja a sua última oportunidade, ou talvez aqui essa noite você nunca ouviu falar disso, você nunca ouviu falar que precisa tomar uma decisão, você nunca ouviu falar do Evangelho de Cristo, nunca ouviu falar que só há duas opções, céu e inferno, a vida conforme o mundo, a vida conforme Deus. E essa noite você tem a oportunidade de, conhecendo o Evangelho, herdar a vida eterna. Então a grande ideia dessa pregação, dessa mensagem é a seguinte: o grande assunto, o que resume esse texto é: escolha o reino de Deus, pois apesar de difícil e impopular, ou seja, que muitas pessoas não aceitam, não seguem, escolha o reino de Deus, porque Ele proporciona a vida eterna. Amém? E é isso que Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14, irá nos ensinar a seguir. Jesus, Ele profere esses versículos 13 a 14, falando do caminho estreito e da porta larga. Ele profere essas palavras concluindo o seu Sermão do Monte. Como nós aprendemos aqui com o pastor Jair recentemente, o fato de Jesus subir no capítulo 5, ali naquele monte, diante daquela multidão de discípulos, e começar a proferir esse sermão do que seria o perfil da pessoa que é integrante, que participa do reino de Deus, nos lembra de Moisés subindo o monte Horebe, o monte Sinai, e recebendo ali os 10 mandamentos. Qual seria o perfil daquele que segue a lei, que está debaixo da vontade do Senhor? E aqui Moisés também, Jesus também sobe o monte, e ele começa a proferir essas palavras, começando com bem-aventurado os pobres de espírito, porque herdarão o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E Jesus vai proferindo qual é o perfil daquele que é integrante do reino de Deus. É interessante quando a gente vê ali em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 19, Moisés fala o seguinte: o Senhor seu Deus fará com que do meio de vocês, no meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir, porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor seu Deus em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. E aí ele prossegue dizendo: eu farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Aqui nós lembramos de Jesus Cristo, e é isso que Jesus está fazendo aqui, em seu ministério, mas especificamente no Sermão do Monte. Levantou-se o profeta, semelhante a Moisés. O profeta que não é igual a Moisés, ele é maior que Moisés, ele é maior que Abraão. Na verdade, Jesus, ele cumpre perfeitamente os 10 mandamentos. Jesus é a lei, Jesus é a perfeição. Se a lei, ela espelhava a perfeição de Deus, a qual ninguém consegue ser perfeito como Deus, ou seja, ninguém consegue cumprir os mandamentos de Deus perfeitamente, Jesus é a lei, porque Jesus é a exata semelhança de Deus Pai. E Jesus, ele começa ensinando o verdadeiro sentido da lei, principalmente no capítulo 5, você vê Jesus falando assim: vocês ouviram que na lei diz isso, mas em verdade vos digo que isso, isso e isso. Ou seja, Jesus trouxe a interpretação, Jesus trouxe o aprofundamento, o verdadeiro sentido, o significado que a lei tinha, e começou a ensinar. Jesus ensinou que
nós precisamos obedecer a Deus não só de comportamento, mas também de coração. E Jesus vai ensinando o verdadeiro sentido da lei. Mateus, esse evangelho, essa palavra que nós estamos lendo, Mateus, ele escreve esse evangelho aos judeus. Então, Jesus, ele também toca no ponto dos fariseus. E ele diz assim: vocês veem quem ora em pé nas sinagogas para aparecer para os outros, mas vocês não serão assim. Vocês, quando orar, entrarão no seu quarto, fechará sua porta e orará ao seu Pai que está em secreto. E aí vocês vão receber a sua recompensa. E Jesus vai colocando coisas assim, mostrando que vocês não devem ser como os fariseus. Vocês não devem viver essa religião que permeia, que está entre vocês, judeus. Essa religião sem amor, sem misericórdia, sem justiça. Vocês devem viver a verdadeira religião, a religião de coração regenerado, a religião de um coração que verdadeiramente quer agradar a Deus, a religião baseada no amor. E é este amor, é essa religião baseada na verdade que eu apresento para vocês neste momento, nesse sermão do monte. Então Jesus, ele vai mostrando essas coisas. E nessa parte final, capítulo 7, versículos 13 a 14, Jesus começa o fim do Sermão do Monte. Jesus começa a conclusão do Sermão do Monte. E ele começa com um chamado a uma decisão. Vocês, discípulos, ouviram tudo isso que eu disse, que vocês não devem ser como os fariseus. Vocês não devem ser como essa religião hipócrita que nós temos aqui hoje. Vocês não devem ser como as pessoas do mundo. Vocês não devem ser nada disso. Vocês têm que viver baseados no amor, na misericórdia, na paz, na mansidão, na pobreza de espírito. Vocês devem viver de acordo com tudo isso. Vocês devem viver semelhante a mim. E agora eu chamo vocês para uma decisão. E a decisão é essa: vocês devem entrar pela porta estreita. Vocês devem entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. É assim que Jesus começa a conclusão do seu Sermão do Monte. Um chamado a decidir. Vocês vão decidir pela vida ou vocês vão decidir pela morte? Eu estou lhes apresentando o caminho da vida. Eu estou lhes apresentando o caminho da salvação. Se vocês decidirem por esse caminho, estreito, difícil, com provações, com dificuldades, negando a si mesmo, negando suas vontades, tomando sua cruz, seguindo a mim, não amando esse mundo, morrendo para o mundo, abandonando a velha vida, rejeitando o pecado, vocês herdarão a vida eterna. Mas se vocês decidirem satisfazer suas vontades, amar este mundo, seguir os seus sonhos, dar o que der na telha, viver de qualquer forma, viver por seus prazeres, fazendo o que quer, seguindo falsas religiões, seguindo falsos ensinos, então, esse é o espaçoso caminho, um caminho fácil, o qual a maioria das pessoas segue, e o final é a perdição. E eu quero trazer 3 verdades que está de acordo com a grande ideia desses versículos 13 e 14. A primeira verdade é: ser do reino é ter provações. Decidir seguir a Jesus é decidir entrar em um caminho de provações. Decidir herdar a vida eterna trará dificuldades. Vamos ter que negar a nós mesmos, nossas vontades. O reino de Deus
como Jesus explica no Sermão do Monte, ele é composto de circunstâncias favoráveis e circunstâncias desfavoráveis. O que eu quero dizer com isso? Ao longo do Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, Jesus vai dizer que quem escolher esse caminho apertado, quem escolher entrar no reino de Deus, essa pessoa, ela vai herdar o reino dos céus. Essa pessoa, ela vai ter o Espírito Santo habitando nela. Essa pessoa receberá a recompensa do Senhor. Deus ouvirá as orações dela. Ela se tornará filha de Deus. Essa pessoa herdará a terra prometida, o céu. Essa pessoa será reconciliada com Deus. Receberá o perdão dos seus pecados. Essa pessoa receberá muitos benefícios, muitas recompensas, por decidir seguir o caminho difícil aqui na terra. Mas decidir seguir a Jesus e entrar nesse reino de Deus também trará circunstâncias desfavoráveis. Porque a nossa natureza, ela é composta de pecado. Embora teorias aí fora digam que o ser humano, ele é bom, que o ser humano nasce bom, é um meio que corrompe ele, isso é mentira. A Bíblia diz que o ser humano nasce mal. E que o nosso interior, o nosso coração, ele é corrompido pelo pecado. A Bíblia diz que nós, seres humanos, desejamos o pecado como água. A Bíblia diz que nós não desejamos a Deus, desejamos o mal. Isso é mudado quando o Espírito Santo transforma nossas vidas em Cristo Jesus. Mas quem decide entrar no reino de Deus precisa lutar contra a carne, precisa negar a si mesmo. A gente consegue ver que Jesus, ele manda aí chamar os nossos inimigos, irmãos, dar a outra face, andar a segunda milha, tem que morrer para o mundo, tem que estar disposto a morrer para viver na verdade. Quando a gente lê as escrituras do início ao fim, a gente vê Sadraque, Mesaque e Abednego entrando numa fornalha de fogo para morrer só porque não se ajoelhou a Nabucodonosor. A gente vê os profetas sendo mortos, a gente vê o sangue dos profetas sendo derramados, para não negar a Jesus, para não negar a Deus, para viver conforme a vontade de Deus. Provações virão se decidirmos entrar no reino do Senhor. Eu estava discipulando uma criança de 10 anos de idade em São Paulo, e discipulando ela, essa criança disse para mim: eu não quero obedecer meus pais, eu não quero ser o melhor aluno da escola. As pessoas falam para mim: você tem que ser o melhor aluno da escola, você precisa ser um menino exemplar aqui na igreja. Eu não quero ser um menino exemplar. E aí eu falava para ele assim: mas você precisa ser um menino exemplar. Aí ele: eu quero fazer o que eu quero, isso dá trabalho, isso é difícil. Aí eu falei para ele assim: você está sendo um egoísta, você não está agindo com base no amor como Jesus fazia, você está sendo egoísta, você só quer o seu prazer. Mas, para você ser exemplar, você vai precisar passar por um treinamento, por uma dificuldade, por uma aprovação, para que você cresça. E ele falava assim: eu não quero. E aí isso durou o discipulado todo. E aí, saindo dali, eu comecei a orar ao Senhor. Eu falava: Deus, quebranta o coração de Davi, Senhor. Não deixa que ele seja egoísta. Faça com que ele queira ser o melhor em tudo, como cristão, como filho, como aluno e tudo mais. No mesmo instante, o Espírito Santo falou comigo assim: e você? Você quer ser exemplar em tudo? Aí eu parei e falei assim: eu quero, Senhor. Aí o Espírito Santo falou assim: e nessa área, você quer? Aí eu falei assim: ó Deus, nessa área aí, eu acho que a área foi, eu queria ter mais fé, eu precisava ter mais fé. Eu estava lutando com tentações de credulidade na época. E aí eu, por exemplo, o Espírito Santo falou: você quer ter mais fé? Você quer ser um exemplo de fé para as pessoas? Aí eu dei um passo para trás. Sabe por que eu dei um passo para trás, meus irmãos?
Porque se eu falasse para Deus naquela oração que eu queria ser um exemplo de fé para as pessoas, eu sabia, eu tinha certeza que no dia seguinte Deus ia me mandar provações, Deus ia me tirar recursos financeiros, Deus ia me tirar até mesmo ministério, para que eu confiasse nele no escuro e minha fé fosse fortalecida. Aí eu dei um passo para trás e falei: Senhor, não é só Davi que é egoísta, não. Não é só Davi que não quer ser exemplo, não. Acho que eu também preciso do auxílio do Senhor. É isso, irmãos. Se a gente quer ser como Jesus, se a gente quer entrar nesse reino de Deus, vai vir provações. Deus nos aperfeiçoa por provações. Deus aperfeiçoou Jesus com muitas provações. Vai ter provações. Nós cristãos precisamos lembrar que a vida cristã requer renúncia. Não podemos viver aqui na terra como se estivesse de férias. Atos, capítulo 14, versículo 22, diz assim: importa-nos passar por muitas tribulações para entrar no reino dos céus. Importa-nos passar por muitas tribulações para entrar no reino dos céus. Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é que nós cristãos muitas vezes barateamos o perdão de Deus e tratamos um pecado como um bichinho de estimação, um pecado que a gente domestica ele, de modo que a gente convive com aquele pecado de forma pacífica. Mas quando nós fazemos isso, corremos o perigo da perdição eterna. Porque embora a salvação não se perca, o próprio fato do cristão não lutar contra o pecado e viver na prática do pecado, já mostra que provavelmente ele não é um regenerado, ele não vai herdar o reino dos céus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldicentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Nós somos crentes, mas se nós vivemos amando um pecado, se nós não lutamos contra um pecado, e nós escondemos aquele pecado, e nós vivemos aconchegados com aquele pecado, nós podemos até crer que a salvação não se perde. Mas como é que a gente prova isso? Se o texto de Deus, a Bíblia fala isso aqui. Apocalipse 22:15. Fora dos céus, fora da Nova Jerusalém, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então nós precisamos lutar contra o pecado. Lutar contra o pecado. O segundo ponto, a segunda verdade que nós tiramos desse texto, é que ser do reino é ser minoria. É ser em menor quantidade. É ficar sozinho muitas vezes. O texto aqui, ele diz que a porta larga, o caminho espaçoso, ele conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Já a porta estreita, o caminho apertado, são poucos os que o encontram. Ser do reino é ser minoria. E meus queridos, na medida que nós quisermos fazer a vontade de Deus, cada vez mais ficaremos sozinhos. Você se lembra quando Jesus termina o Sermão do Monte? Vire uma página aí, Mateus capítulo 8, versículo 1. Olha só como Jesus termina o Sermão do Monte. Capítulo 8, versículo 1. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Jesus, a fama dele se espalhava por toda a região. Grandes multidões o seguiam. Mas aí então, em João capítulo 6, versículo 66, Jesus aperta o discurso. E Jesus começa a bater contra o pecado e dizer que seguir a ele não é fácil. E aí João capítulo 6, versículo 66 fala: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram
e já não andavam com ele. Depois, quando Jesus foi preso, Mateus capítulo 26, versículo 56, ele foi preso, então o texto diz que todos os discípulos o deixaram e fugiram. E por fim, Mateus capítulo 27, 46, quando Jesus estava na cruz, com todos os nossos pecados sobre ele, Jesus clamou em alta voz dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus foi a pessoa que mais quis agradar a Deus, e por isso foi a que ficou mais sozinha. No final, por causa que os nossos pecados estavam sobre ele, nem mesmo Deus Pai esteve com ele no momento da sua morte. O apóstolo Paulo, que plantou igrejas, que tinha companheiros de jornada, companheiros de ministério. O apóstolo Paulo, que tinha autoridade na igreja, querido por muitos, no final da sua vida, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 10 a 17, disse: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Adiantando o texto, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram, mas o Senhor esteve ao meu lado. Eu ouvi uma frase certa vez, comentando sobre esse texto, que diz assim: Senhor, se tu tratas assim os teus amigos, os teus mais íntimos amigos, não me impressiona que o Senhor tenha tão poucos. Porque aquele que decide seguir a Jesus, ele vai ser abandonado, vai perder muitas coisas, e muitas vezes vai ficar solitário, como o próprio Jesus ficou, para agradar ao Senhor. Muitas vezes nós ficamos isolados dentro da nossa própria casa, porque nós somos o único crente. Mateus capítulo 10, versículos 34 a 36, Jesus disse: não pensem que eu vim trazer paz à terra, mas espada, pois eu vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Eu me lembro, quando eu me converti aos 18 anos de idade, eu via todas aquelas famílias na igreja reunidas, e eu ficava lá sozinho na igreja, com 18 anos, sozinho na igreja. Aquilo me dava angústia de coração, um aperto, uma solidão. Mas é o preço a se pagar. Muitas vezes nossas famílias não são convertidas. Muitas vezes não são convertidas. Talvez tenha adolescente aqui que a família não é convertida. Vem sozinho para a igreja, às vezes fica sozinho dentro de casa, porque quer agradar ao Senhor. Vale a pena, queridos. A gente vai ver que vale a pena. Mas essa é a verdade, seremos minoria. Nós já vimos que decidir entrar no reino vai trazer provações. Decidir entrar no reino, você vai ser minoria. Você está disposto a isso? Será que você já é um cristão, mas agora, com os anos se passando, você tem perdido o zelo pela santidade, você tem perdido o zelo pelas coisas de Deus? Será que você, hoje, essa noite, para aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, você está disposto a ficar sozinho, a perder amizades, a perder oportunidades, a perder muitas coisas deste mundo, perder seus amigos, parentes, vizinhos, fama, nome, reputação, perder bens? Está disposto? Sua vida está tranquila, está disposto a passar por provações? Como igreja, seremos minoria como igreja. Na medida que uma igreja quiser seguir fielmente a Bíblia, ela vai ser cada vez mais isolada das demais. Nas associações denominacionais, quando igrejas se juntam para fazer eventos, para fazer coisas,
para Deus, mas nós vemos erros bíblicos nas igrejas. Muitas vezes nós não podemos nos juntar a elas, não podemos, e vamos nos tornando, para agradar a Deus, para seguir fielmente a Bíblia, uma igreja cada vez mais isolada. Mas não é porque queremos ser isolada, não é porque queremos ser uma igreja isolada, é porque queremos agradar o Senhor, porque queremos seguir fielmente a palavra de Deus. Lutero falou o seguinte, diante da dieta de Worms, diante do catolicismo romano, Lutero disse: se alguém não me convencer com as escrituras que eu estou errado, eu não posso ferir minha consciência, eu morro, eu assumo as consequências. É assim, meus queridos. Como igreja, nós seremos cada vez mais escanteados, colocados de lado na sociedade. Por seguir a Jesus, por fazer o que a Bíblia diz, por pregar a verdade, a sociedade não vai nos querer, não vamos ser queridos para ela. Essa é a verdade do texto. Poucos encontram, são poucos os que seguem o caminho apertado. Na escola, faculdade, trabalho, você vai ser minoria, querido. Vai ser minoria. Olha essa placa que está aqui do lado. O que é que essa placa diz? Decidais hoje a quem quer servir. É a Deus ou é outro Deus? Decidais hoje, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí, Josué, se eu não me engano, que falou. Josué, ele corria o risco de ficar solitário. E se todo o povo largasse ele com a família? E não seguisse o Senhor? Mas ele estava disposto a isso. Querer seguir a Jesus e herdar a salvação eterna nos tornará minoria. Outro ponto que é uma verdade nesse texto, terceiro ponto, é que ser do reino é ganhar a vida eterna. Ser do reino é ganhar a vida eterna. Moisés, em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 15 a 20, ele chamou o povo a uma decisão que poderia dar a oportunidade a eles de serem abençoados e herdarem a vida, assim como Jesus faz aqui. Moisés disse assim, Deuteronômio 30, 15 a 20, hoje eu coloco diante de vocês, Israel, a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, serão abençoados, tomarão posse da terra. Mas se o seu coração se desviar, não quiserem ouvir, apressando o texto, eles seriam castigados. E aí ele disse assim, hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam. É exatamente o que Jesus fala aqui no versículo 13. Entrem pela porta estreita. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar ao pai de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Ao longo da Escritura, nós vemos essa característica, esse chamado. Deus sempre coloca diante de nós dois caminhos: o caminho espaçoso e o caminho estreito. Qual você quer escolher? Se você quiser ir para o caminho espaçoso, o caminho de pecado, o caminho conforme Satanás estabelece, o caminho conforme este mundo conta, o caminho das suas vontades, do que você quer fazer, dos seus pecados, você vai receber a maldição e vai herdar a morte no final.
Mas se você escolher o caminho de Deus, obedecendo a Deus, sendo submisso a Deus, negando a si mesmo, negando suas vontades, negando esse mundo, você vai receber a vida eterna, a bênção do Senhor sobre você. As pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador devem entender que o valor da eternidade está muito acima dos sofrimentos presentes que eles possam vir a ter a aceitar Jesus. Se você está aqui essa noite, não é cristão ainda, você sabe no seu coração que você ainda não se entregou a Jesus. Você pode ter a certeza, meu querido, que embora seja muito difícil a vida de cristão, vai valer a pena. Porque os sofrimentos que você passar aqui nessa terra, nessa vida agora, não pode se comparar à glória que há de vir. Não pode se comparar aos céus, à nova Jerusalém, onde nós estaremos para sempre com o nosso Deus. Onde não haverá mais choro, lágrima ou dor. Onde Jesus reina para sempre. Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Se você está aqui essa noite e não é cristão, entenda que se você escolher a Jesus, automaticamente dificuldades vão vir para a sua vida, mas vai valer a pena. Vai valer a pena, porque Jesus prometeu que valeria a pena. Ele disse: entrem pela porta estreita, neguem a si mesmos, neguem suas vontades, não escolham o mundo, porque assim vocês herdarão a vida, herdarão a vida. Os cristãos devem ser encorajados na luta, porque muitas vezes nossa vida cristã é difícil. A gente luta contra o pecado e a luta contra o pecado é desgastante, desanima. O cristão, ele vive para agradar a Deus, para adorar a Deus, mas quando ele se vê falhando, errando, não conseguindo ser como Jesus em muitas situações, ele fica cansado. Não é à toa que Jesus falou: venha a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E é isso que eu quero dizer para você. Além de você herdar a vida eterna, ao decidir entrar por esse caminho do reino, Jesus, todos os dias da sua vida, estará dizendo para você: está cansado, meu querido? Venha a mim, eu vou te aliviar. Você está cansado essa noite? Quando você chegar em casa, entre no seu quarto, dobre seus joelhos, passe um tempo com o seu Redentor, com o seu Salvador, e seu coração, ele vai ser como tirado um peso dele, e ficará leve como uma pena, porque Jesus prometeu isso. Jesus prometeu isso. Então, meus queridos, nós herdaremos o céu, embora o pecado nos canse, esse mundo nos canse, não seja fácil, mas nós herdaremos o céu. É interessante que no texto Jesus fala: entrem pela porta estreita, entrem pelo caminho apertado. E é interessante que João capítulo 14, versículo 6, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Há muitos caminhos que são apresentados a nós nessa terra, há muitas religiões, há muita gente falando muita coisa, há muitas filosofias, muitas religiões que prometem muitas coisas, salvação, reencarnação, seja lá o que for. Mas a palavra de Deus, o próprio Jesus falou: eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Portanto, se há alguém aqui essa noite pensando em outra religião, em outro caminho que não for o Senhor Jesus Cristo, se há alguém aqui essa noite que não crê no Senhor Jesus Cristo, ou está em outro caminho, saiba que só existe um.
Eu posso te garantir uma coisa aqui essa noite, se você ainda não está no caminho do Senhor Jesus Cristo. Eu posso te garantir que qualquer que seja o caminho que você está seguindo, você que está assistindo também, qualquer caminho que você está seguindo, que é fora do Senhor Jesus Cristo, que está revelado na palavra de Deus, você vai se decepcionar. Você vai se frustrar. Você vai receber destruição. Você vai ser enganado. Você vai ser enganado, iludido. Mas Jesus nunca decepciona. Você pode ter a certeza que se você está hoje no caminho do reino de Deus, cansado, desanimado, sem zelo, ou se você não está nesse caminho ainda, você pode ter a certeza que se você continuar nesse caminho e permanecer nesse caminho, você não vai se decepcionar. Observai aqueles que pastoreiam vocês, olhem o fim da vida deles e vejam se é um fim bom ou mau. É um fim bom. Ninguém se decepciona por seguir a Jesus. Eu nunca vi um crente fiel chegar no final da sua vida, já idoso, um crente que amou o Senhor por toda a vida, e esse crente dizer: eu me decepcionei, o Senhor Jesus não cumpriu suas promessas para comigo. Eu nunca vi isso na minha vida. O Senhor Jesus nunca decepciona. Queridos, as obras, elas não salvam, não importa quão famosa, simpática, religiosa, caridosa a pessoa seja. Certa feita, um comediante famoso faleceu, e aí o comentarista falou sobre a morte desse comediante. Ele falou assim: hoje, com a morte desse tal comediante, dessa pessoa, o céu está mais divertido por causa da morte dele. Mas esse comentarista não sabia nem se o comediante era crente e nem se ele tinha aceitado a Jesus, algo do tipo, e mesmo assim ele falou isso. O céu hoje está mais divertido. Mas nós vemos que esse tipo de comentário não está condizente com a palavra de Deus. Eu já vi isso pessoalmente. Pessoas postando na rede social. A pessoa está ali, é engraçado, irmãos. Eu vi, a pessoa postou assim no WhatsApp, a foto de uma pessoa que faleceu no bar, curtindo ali, né? No bar, a pessoa que não era crente e tudo mais, curtindo ali o prazer da carne no bar. E aí ela colocou embaixo: o céu hoje está mais feliz com a partida dessa pessoa. Com todo o respeito à morte dessa pessoa, que eu nem citei o nome, mas como é que base é essa para dizer que essa pessoa foi para o céu? A pessoa que não era crente, a pessoa que não negava a si mesma, a pessoa que não seguiu o caminho que Jesus disse que era para seguir para herdar a vida eterna. Jesus fala: quem herda a vida eterna é aquela pessoa que até o final entra pela porta estreita, o caminho apertado. E aí, nós vemos isso. Pessoas muitas vezes falecem e as pessoas acham que ela foi para o céu, simplesmente porque faleceu. E isso é uma tentação nossa como crentes. A gente sabe que aquele parente nosso não é crente. A gente percebe isso. Mas muitas vezes a gente fala como se ela fosse crente ou como se ela fosse para o céu, sendo que na verdade ela é uma filha do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 7 a 10 fala isso. Isso tem que ficar muito claro para a gente, porque é o que a Bíblia diz, não tem como fugir dessa verdade. Então, meus queridos, como eu disse, a grande ideia desse sermão é: escolha o reino de Deus, pois apesar de difícil e impopular, proporciona a vida eterna. Jesus aqui, no versículo 13, ele fala: entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita. E ele nos chama a uma decisão. Ao contar tudo isso sobre o reino de Deus, Jesus conclui a pregação dele chamando a uma decisão. Só há dois caminhos, o largo e o apertado. O caminho que você vive para o mundo e para Deus. Qual você vai decidir?
que você vai decidir? E esta noite é uma noite de decisão. É uma noite de reafirmar nossa aliança com Jesus, nosso compromisso com Jesus. Essa noite é uma noite de tomar a decisão de seguir o caminho que Cristo coloca. Se você morrer essa noite, para onde você vai? A forma como você tem vivido a sua vida até aqui. O que é que a forma como você tem vivido a sua vida até aqui mostra? Que você vai para o céu ou para o inferno? A forma como você tem vivido a sua vida até aqui é negando a si mesmo? É vivendo e aproveitando as coisas que o mundo tem a oferecer? Ou é obedecendo a Deus? Temendo a Deus? Submetendo ao Senhor? E aí, meu querido, para onde você vai? Você que já é crente, será que você vai jogar todas as promessas de Jesus fora? Relaxando na sua busca pela santidade? Relaxando, amando um pecado? Será que você vai jogar tudo fora? Ou você vai perseverar até o final? Decida hoje a quem irá servir. Se é a Deus, então a Deus, viva para Deus. Mas se é outro Deus, se é para você mesmo, se é para o mundo, então vá, mas saiba da consequência. Saiba da consequência. Você será decepcionado, você será frustrado, você não achará felicidade, você não achará propósito para a sua vida. A sua vida, no final, e desde já, continuará vazia e sem propósito. Sua vida será sem propósito. Mas só Jesus é o único caminho que não decepciona. Quero convidar você a fechar seus olhos. Queria que você orasse nesse momento. Queria que você orasse, se você já é cristão, queria que você orasse reafirmando o seu compromisso com o caminho estreito, com a porta estreita, com o caminho apertado. Reafirme seu compromisso com Jesus. Reafirme seu compromisso de negar a si mesmo. Reafirme seu compromisso de lutar contra a sua carne, de lutar contra esse mundo que é do maligno, com esse mundo que vai ser destruído no final, com esse mundo que só traz tristeza. Reafirme seu compromisso com Jesus. Diga: Jesus, eu estou cansado, eu estou desanimado, é difícil lutar contra o pecado, é difícil viver no teu caminho, mas Jesus, eu não tenho para onde ir, o caminho é o Senhor, me ajude. Me ajude, Senhor, a ser fiel até o fim, para que eu receba a coroa da vida, e eu possa ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Se você ainda não tomou a decisão por esse caminho, Deus já tem lhe alertado muitas vezes. Você já foi em vários cultos, você já foi em várias igrejas, você já ouviu muitas pregações, até mesmo seus familiares e parentes dizem para você aceitar Jesus, mudar de vida, e você até o momento ainda não tomou essa decisão. Quem sabe essa noite não seja a sua última oportunidade. E a resposta que Deus quer ouvir nessa noite de você é essa: a quem você vai servir? Se é a Deus, então decida hoje, porque a promessa é que você herdará a vida eterna. Entre pela porta estreita, decida pelo caminho apertado, porque somente esse, o caminho de negar a si mesmo, o caminho de rejeitar o mundo, é que conduz à vida. E receba a vida eterna em Cristo Jesus, e pode ser o seu Senhor essa noite. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, nos ajude, Pai, nos ajude. Nós sabemos que sem Cristo, antes da conversão, nós não desejamos o Senhor, nós amamos o pecado, amamos o mundo, mas então o Teu Espírito Santo vem e nos convence que nós somos maus, que esse mundo vai se acabar, e Teu Espírito Santo nos faz escolher o Senhor. Nós te pedimos que Teu Espírito Santo nos fortaleça essa noite, nos console, nos anime,
Muitas vezes nós nem conseguimos orar, mas o Espírito Santo ora em nosso lugar com gemidos inexprimíveis. Ó Senhor, ó Jesus, que Teu Espírito nos ajude, pois é impossível vivermos, Senhor, esse caminho apertado sem Teu Espírito aqui na terra, Jesus. É impossível, por isso nos enche do Teu Espírito Santo, nos faz voar como águias, de modo que não cansemos. E ó Senhor, se tem alguém aqui essa noite, que talvez pela última vez está ouvindo que precisa tomar uma decisão, precisa negar a si mesmo, precisa viver o caminho apertado para herdar a vida eterna, Espírito Santo, quebra o coração dessa pessoa agora, Senhor. Espírito Santo, convence do pecado, Senhor. Espírito Santo, salva essa pessoa, faz ela crer no Senhor Jesus, faz ela decidir por Deus, para que ela possa herdar a vida eterna, Senhor. Nos ajude, meu Deus, para que ninguém nessa congregação se perca, Senhor, mas que todos nós nos encontremos nos céus com o Pai. E assim como louvamos o Senhor aqui reunidos, todos nós olhando um para a face do outro, abraçando um ao outro na eternidade, junto a Deus, junto a Jesus, possamos louvar o Teu nome, Senhor, sem que não se perca ninguém. Nos ajude a como igreja, Senhor, se é preciso que sejamos uma igreja que muitas vezes é escanteada pelas outras, muitas vezes por seguirmos a Tua palavra, somos uma igreja que fica solitária. Nos ajude a permanecer firmes, ó Deus, porque o Senhor disse que nos últimos tempos a apostasia seria grande, e que poucos iriam permanecer amando o Senhor. Nos ajude a sermos aqueles que permanecerão até o fim amando o Senhor, que o amor não vai se esfriar, que vai continuar firme na Tua palavra, custe o que custar, mesmo que custe nossas vidas. Nos ajude, ó Deus, nos ajude, Senhor, mesmo quando nossa casa está caindo em pedaços, nossa casa, Senhor, está uma guerra, queremos jogar tudo para o ar, porque até as mesmas pessoas dentro da nossa casa nos desestimulam na fé. Nos ajude, Senhor, a permanecer firmes, a prosseguir avante, orando pela salvação dos nossos parentes, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Nos ajude, Senhor, a dar alta face. Nos ajude, Senhor, a amar os nossos inimigos. Nos ajude a perdoar, Senhor, aqueles que nos ferem, aqueles que nos perseguem. Nos ajude, Senhor, a lutar contra os nossos pecados. Nos ajude, Senhor, a enfrentar nossas maiores fraquezas. Nos ajude a não desistir, pois ainda não lutamos contra o pecado até o sangue, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, prossigamos para o alvo, para alcançarmos a redenção em Cristo Jesus. Nos ajude, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora louvar ao Senhor pela sua grande salvação, porque o Senhor não nos chama para andarmos no caminho estreito simplesmente porque Ele nos quer ver sofrer. O Senhor nos chama a andar por um caminho estreito porque este mundo é do maligno, é de Satanás, mas nós somos filhos de Deus e nadamos contra a correnteza. É por isso que Deus nos chama para o caminho estreito, e é assim que herdaremos a vida eterna. Louvado seja o Senhor.